Olá, meu nome é Jefferson Romano, sou estudante de licenciatura em computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou gravando esse vídeo para a apresentação da disciplina de Programação 1, na qual a gente desenvolveu um game da linguagem Python, e aqui vem a apresentação da parte de desenvolvimento. Bom, o game ele tem aqui uma estrutura usando funções. Então, ele está fazendo uso de algumas bibliotecas, né? Ele está importando o Random e a biblioteca de áudio nativa do Replit, no qual eu desenvolvi essa aplicação no Replit devido a alguns problemas que eu tive de dificuldades em rodar dentro do Visual Studio Code. O jogo em si, ele se baseia na estrutura de um dicionário, né? A gente tem um dicionário aqui que vai receber todas as perguntas que estão alocadas em um arquivo. Esse arquivo ele pode ter sido previamente alimentado com perguntas, né? Como no caso aqui, temos perguntas por níveis. E temos um áudio de fundo que vai reproduzir logo que o jogo inicializar. Primeiramente, né, temos as funções de utilidades para limpar perguntas, e caso o dicionário já esteja alimentado, para não ter duplicidade. Temos aqui a função para adicionar uma pergunta, caso eu queira acrescentar uma pergunta, tem um menuzinho que ao iniciar o jogo aqui com o do lado direito, nós temos as funcionalidades disponíveis para o programa, no qual a do jogo é a função quinta, e temos as que colocam as funcionalidades que adicionam, removem, alteram ou buscam valores dentro do nosso arquivo. Então, inicialmente criei uma função, adicionar pergunta, na qual a pessoa vai ter que digitar qual é a pergunta, e em seguida as alternativas que tem disponível para aquela pergunta e tem que especificar qual é a alternativa correta e o nível da pergunta, se ela é fácil, média ou se ela é difícil. Após feito a obtenção, né, dos valores do usuário, nós montamos aqui uma sequência, né? Então estou dividindo os valores pelo caractere pipe, ou seja, dentro de cada linha eu tenho campos que identificam os pontos de uma pergunta, como a própria pergunta em si e as alternativas com o nível e a resposta correta. Após montar a estrutura, eu abro o arquivo e faço a escrita. Então, no caso, para adicionar uma pergunta, ele vai fazer uma escrita. Na função para remover perguntas, a gente vai trabalhar com a leitura do arquivo. Então, a gente vai abrir ele no modo leitura. Depois que lê, eu implementei aqui um laço, um for, na qual ele vai pesquisar e vai mostrar quais são as perguntas, se existem, né? E vai enumerar cada pergunta. E aí eu pergunto qual a pergunta que a pessoa deseja remover. Após a pessoa digitar o número relativo à pergunta, ele vai fazer a remoção da variável lines, que contém todas as linhas. Então, ele vai pegar o código específico do array, né, da lista, e vai fazer a remoção. Após fazer a remoção, eu vou abrir o arquivo novamente. No caso aqui eu já tinha aberto e fechado, eu vou abrir o arquivo novamente e vou fazer a gravação dos valores sem o registro que estava para ser removido. Então, após fazer a gravação aqui, eu fecho o arquivo novamente, limpo as perguntas que já haviam previamente sido carregadas, caso existam, e faço o carregamento das perguntas novamente, caso o programa for fazer uso em seguida. Como aqui é a questão de remover, não necessariamente precisaria puxar perguntas, mas aqui seria tipo uma forma de manter as perguntas atualizadas, né? Tipo, não permanecer com as perguntas anteriores, caso já tenha sido rodada alguma funcionalidade antes de remover. Em seguida, temos uma função para alterar perguntas, que são funções utilitárias. Também segue a mesma ideia de ler o arquivo, fazer um laço para armazenar os valores e mostrar para o usuário qual a pergunta que ele deseja alterar. E, em seguida, pedir as informações que ele deseja alterar. Então, aqui embaixo eu venho perguntando novamente quais alternativas e para depois de fazer esse levantamento, eu fazer a gravação novamente no arquivo de resposta.
perguntas e respostas. Então foi usado em alguns momentos uma estrutura de for diferente, que me fugiu o nome agora. Sim, usando o List Comprehension, que é uma estrutura mais simplificada para executar um for. Então, foi feito uso em alguns momentos para a listagem de perguntas. Em outros momentos, a gente fez utilizado o for. Em seguida, nós temos aqui a base de buscar perguntas. A função de buscar perguntas. Buscar perguntas, ele passa como parâmetros o valor e o nível que vai ser buscado. Então, eu chamo a função de carregar perguntas dentro de buscar, passo qual o nível, e o valor vai ser o que o usuário digitar. Ele vai perguntar o que é que ele vai digitar um trecho, uma parte da pergunta, do que é que ele gostaria, e ele vai buscar esse valor dentro dos valores do dicionário. Então aqui ele vai fazer um for dentro dos valores do meu dicionário e vai verificar se o valor digitado pelo usuário existe dentro das perguntas. Se existir, ele vai trazer aqui que encontrou a pergunta e vai trazer a pergunta em si, encontrou alguma coisa relacionada com a pergunta. Se não, ele vai informar que não encontrou o valor pesquisado. A função de carregar perguntas é a função principal do jogo. Ela pergunta por padrão, o nível vai ser o nível F, né, que é fácil. E a quantidade de perguntas, se não for especificado, ele tentar carregar 5. Aqui eu criei duas listas para receber o que vai vir do arquivo. Então, tem a declaração das variáveis aqui. Primeira lista vai receber e a segunda lista vai receber a ordenação. Não quis alterar logo o que foi carregado, então eu criei outra lista para ser ordenada. Então aqui eu faço a leitura das perguntas e respostas e carrego em lista de perguntas, usando o List Comprehension, quebrando os valores obtidos de cada linha do arquivo pelo caractere pipe. Ou seja, eu estou quebrando para poder trabalhar com todos os elementos que formam a pergunta. Então, após fazer esse carregamento, eu criei outra variável para listar as perguntas de acordo com o nível escolhido do jogo. Ou seja, se o jogo foi nível fácil, médio ou difícil, eu vou carregar as perguntas na qual o usuário escolheu responder. Tem algumas funções de debug aqui, testando o carregamento. Depois que eu selecionei as opções, o nível das perguntas, eu vou fazer de fato o carregamento e o random. Vou fazer o sorte, né? Vou misturar as perguntas. Aqui eu fiz uma condição, porque talvez a quantidade de perguntas seja menor ou maior do que está cadastrado. Para não dar erro, na hora da leitura, ele vai verificar se o tamanho da quantidade de perguntas por níveis é menor que a quantidade de perguntas total. Se for menor que a quantidade de perguntas, aí ele vai utilizar aqui como base fazer um random pelo tamanho do lista por nível. Se não, ele vai ser utilizado a quantidade de perguntas passado pelo usuário. Ou seja, eu posso especificar que eu quero 4, 5, ou então eu posso passar por várias. Foi criado aqui um contador e um for, e nesse momento aqui a gente faz a alimentação do dicionário. Então eu tenho aqui para cada valor dentro do dicionário de perguntas randomizada, né? Eu crio aqui um dicionário chamado pergunta e acrescento o número da pergunta. Então pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, assim sucessivamente. E depois eu faço a alimentação dos valores que eu quebrei lá em cima no split. Ou seja, 0 corresponde à pergunta, o valor 1, 2 e 3 vai corresponder às respostas dentro de outro dicionário, e depois eu tenho a resposta certa e o nível da pergunta. Então eu faço a alimentação desse dicionário. Depois de carregado todos,
eu retorno todas as perguntas para o jogo. Então, tem a função de iniciar uma partida, a qual eu faço a pergunta, né, qual o nível do jogo inicial, a quantidade de perguntas que essa partida vai ter, eu posso setar aqui 2 ou mais, e eu faço aqui o carregamento das perguntas, ou seja, carregando as perguntas, passando o total de questões que eu gostaria. Feito isso, vem aqui a introdução, né? Ele pergunta qual o nome do jogador, para poder armazenar esse valor para depois colocar no placar, né, no ranking. Eu tenho duas variáveis aqui, né, total de acerto, para contabilizar quantas ele acertou, e um contador para ser utilizado em loopings mais à frente. Bom, para isso, eu usei aqui a função, um laço, né, o for, pesquisando por chave e valor das perguntas dentro do dicionário. Então, usei aqui perguntas.items, que aí eu trago as duas opções. Faço a impressão da pergunta e depois eu faço a impressão das respostas, das alternativas, né? Então, até seria mais interessante ter colocado o nome como alternativas. Listando as perguntas e as respostas para cada pergunta, ou seja, ele vai percorrer dentro do PK e do PV, ele vai percorrer os itens, né? As chaves do dicionário, e dentro das chaves ele vai percorrer os valores. Então aqui ele vai pegar RK, que aqui seria a resposta, a chave da resposta, a chave e o valor da resposta, dentro da primeira pergunta que ele está inteirando. Então ele vai pegar a resposta.items e vai imprimir. Então vai fazer um laço para mostrar as alternativas. Depois ele pergunta ao usuário qual é a alternativa que ele gostaria de responder. Feito isso, ele vai fazer uma comparação para verificar se a resposta do usuário está de acordo com a resposta do arquivo que foi carregado. Se sim, ele soma mais um acerto e manda uma mensagem aqui, que eu até fiz uma brincadeirinha aqui com os memes que existem na internet. Se não, ele vai dizer que errou e em seguida ele vai mostrar qual a alternativa correta. E aí ele fica iterando no laço. Após ele fazer a quantidade de perguntas, né, que foi especificada lá na partida, ele vai verificar aqui se o contador é igual à quantidade de perguntas que foi especificada. Se for, ele vai fazer com que grave no arquivo o nome do jogador e o total de acertos. Então aqui eu fiz aqui uma forma como ele gravasse de acordo com o ranking, com o nível. Então eu tenho um arquivo de ranking por nível. Então nível médio, difícil, nível fácil. Para que aí, dependendo de cada nível que a pessoa joga, ele crie um ranking separado. Então eu abro o arquivo, eu usei essa função with para abrir e fechar automaticamente o arquivo. Eu achei interessante, no caso de ficar abrindo e fechando, só em alguns momentos que fez desse jeito. Aqui ele abre, grava e fecha automaticamente. Após isso, eu limpo as perguntas, faço a listagem do ranking, né, que é a parte incremental do programa, que após ele fazer o looping, ele vai fazer a listagem. Quando ele listar o ranking, ele chama novamente a função para jogar. Então, há aqui uma recursividade. Então, assim que a função termina, ela mesma se chama para ficar em looping infinito. Aqui eu criei uma função para exibir o ranking. Então, eu também faço a mesma pergunta, né? Qual é o nível que você gostaria de visualizar? Foi uma função à parte, só para você poder ter acesso, não faz parte obrigatoriamente dos requisitos. Aqui eu tenho o menu de opções, que é o menu inicial, que você está vendo aqui ao lado direito, já carregado, que ele dá a apresentação e dá as opções que a pessoa pode utilizar no jogo. Seria como se fosse um menu de seleção. Então, eu pergunto qual a opção que a pessoa quer. Após a digitação, eu verifico se o valor, né, corresponde com alguma das funções existentes. Se sim, ele inicializa a função. Algumas, como a função de busca, né, eu pergunto novamente qual é o nível, porque eu já vou fazer a busca centrada, para não percorrer todo o arquivo.
E na opção 0, aqui é quando você quer mostrar o ranking em geral. Aí ele pergunta novamente também qual é o nível. Então, ao iniciar o programa, ele vai chamar o menu inicial, a função menu inicial, e a função menu inicial vai disponibilizar as opções para poder chamar todas as outras funções que regem o arquivo.